Please be seated. Vocês podem se assentar. I'm so happy to see you here. Eu estou tão feliz de ver vocês aqui. And I can feel the excitement in the room. E eu sinto o ânimo que está aqui no lugar. Yeah. Are you ready to move forward in your finances? Você está pronto para avançar nas suas finanças? Yeah. That's right. You see, the church needs excellent stewards. A igreja, ela precisa de padrões excelentes. These are key days ahead. Nós estamos em dias muito importantes, muito chaves pela frente. And I believe the days of Joseph are upon us. E eu acredito que os dias de José estão sobre nós. I mean, the kings of the world are like Pharaoh from the book of Genesis. Os reis do mundo são como o faraó lá no livro de Gênesis. These powerful people are having a nightmare in our economies worldwide. E essas pessoas poderosas hoje, elas estão tendo esses maus sonhos, esses pesadelos economicamente falando hoje no mundo. Do you remember the story from Genesis? Você lembra da história de Gênesis? Where Pharaoh had a dream of 7 cows that were fat. Onde o faraó ele teve um sonho de 7 vacas que eram gordas. And 7 more skinny cows ate them up. E outras 7 vacas que estavam bem magrinhas. Pharaoh had this dream and it disturbed him deeply. E o faraó ele teve esse sonho que deixou ele profundamente irritado e contornado com aquilo. He asked all of his wisest advisors to tell him the dream. E ele pediu para os caras mais sábios que tinham no reinado dele para tentar explicar aquele sonho para ele. No one could interpret this. Mas ninguém conseguiu interpretar corretamente. Finally, they went and retrieved Joseph from the prison. E finalmente eles foram lá e tiraram José da prisão. Joseph is a supernatural steward. E o José, ele é um steward. What's the word? The word steward. Manager. Ele era um administrador sobrenatural. And he was able to hear from God and manage what God told him. E ele tinha capacidade de ouvir de Deus e conseguir administrar e manejar aquilo que Deus tinha dado. This is the time, the gift that God wants us to walk in. E esse é o presente, é o dom que Deus quer que a gente ande nele. He wants us now to manage God's secrets. Ele quer que hoje a gente aprenda a planejar e a manejar os segredos dele. Now, in the story with Joseph, he was in prison. Então na história de José, ele estava na prisão. He had been locked away. Ele tinha sido trancado lá. And the wise men came and brought him before Pharaoh. Mas teve um homem muito sábio que pegou ele e trouxe ele até Faraó. They had heard that Joseph could interpret dreams. He could hear from God. Ele ouviu que José ele poderia interpretar sonhos, que era um homem que ouvia de Deus. So they put him in front of Pharaoh. Então colocaram ele na frente do Faraó. Joseph interpreted that dream. Então José ele interpretou aquele sonho. The dream represented 7 abundant years. E aquele sonho representava 7 anos abundantes. Those were the fat cows. E essas eram as 7 vacas gordas. And the following 7 years were famine, shortage. E depois os outros 7 anos foram de muita fome, de muita escassez. And those were the skinny cows. E no sonho dele, essas eram as 7 vacas magras. Joseph said these 7 years of famine will consume everything from the fat years. E ele falou assim, que aqueles 7 anos de fome iriam consumir os 7 anos de escassez. Desculpa, de prosperidade. Pharaoh was amazed at the interpretation. E aí o faraó ele ficou maravilhado com a interpretação daquilo. Pharaoh had the discernment to recognize this was truth. E o faraó ele teve o discernimento de reconhecer que aquela era a verdade. Even though Pharaoh did not believe in God, he understood this was truth. Mesmo que o faraó ele não acreditava em Deus, ele reconheceu que aquela era a verdade.
He asked he asked Joseph, what do we do? E aí ele perguntou para José, então o que a gente faz? And Joseph heard an idea from heaven that had never been thought of in humanity. E José, ele recebeu uma ideia do céu que nunca tinha sido pensado na terra. He said, "We will accumulate extra and save it for those famine years." E ele disse para o faraó o seguinte: nós vamos acumular e vamos guardar durante os primeiros 7 anos para os próximos que virão. Again, Pharaoh said, "This is truth." E outra vez faraó disse: isso é verdade. And he took his ring of authority. E ele pegou o seu anel de autoridade e deu para José. He said, "Do what is in your heart." E ele falou: faça o que está no teu coração. And Joseph managed a secret from heaven. E José, ele começou a administrar aquele segredo de Deus. I believe the same conditions are on us today. Eu acredito que as mesmas condições estão sobre nós hoje também. The leaders are having bad dreams. Os líderes estão tendo pesadelos. Os líderes. They don't know what to do. E muitos não sabem o que fazer. But they can tell something's wrong. Mas eles podem dizer tem algo errado. They gather their wisest advisors. E muitas vezes eles pegam lá os seus conselheiros, melhores conselheiros. And these advisors are telling our world leaders what to do. E esses conselheiros estão falando para os líderes do mundo o que fazer. But like Pharaoh, I believe our world leaders have discernment. E como faraó, eu acredito que os líderes desse mundo eles têm discernimento. They may not know God, but they know truth when they hear it. Eles podem nem conhecer a Deus, mas eles conhecem a verdade quando eles ouvem. I believe the church is like Joseph in bondage. Eu acredito que a igreja é como José preso lá. Our hands are tied in the area of money. As nossas mãos, elas estão trancadas nessa área do dinheiro. And so Pharaoh is not asking the church for wisdom. E o faraó, ele não está perguntando à igreja por sabedoria. But I believe that he will. Mas eu acredito que ele irá. I believe the world will return to Christians and ask for wisdom. Eu acredito que muitas pessoas no mundo, elas vão vir para cristãos pedindo por sabedoria. They will come back and say, none of our plans work. Eles vão voltar e vão dizer: nossa, nenhum dos nossos planos funcionaram. We don't know what to do. A gente não sabe o que fazer. Do you know anything from God? Você sabe de alguma coisa de Deus? I believe the church must come out of our bondage. Eu acredito que a igreja ela precisa sair desse lugar de prisão. And that is what we're here to do E é por isso que a gente está aqui, for the next 3 nights. pelas próximas 3 noites. We're going to learn how to break free of wrong thinking. A gente vai aprender de como se escapar e sair de uma forma errada de pensar. We're going to learn that money is a perfect slave under your feet. A gente vai aprender que o dinheiro ele é um perfeito escravo debaixo do nosso pé. We're going to learn that money is a terrible master, A gente vai aprender também que o dinheiro ele é um terrível mestre, but a perfect slave. mas ele é um perfeito escravo para nós. Money is supposed to serve you and I, O dinheiro ele deveria estar servindo você e eu, as we serve Jesus. assim our como Lord. nós servimos ao Senhor nosso Deus. We're going to clear the confusion around money and the Bible. A gente vai também limpar essa mistura que muitas vezes existe, essa confusão que existe entre o dinheiro e a Bíblia. Some of these ideas may be new to you. Algumas dessas ideias que a gente vai compartilhar podem até parecerem novas para você. They were new to me. Elas eram novas para mim também. Now what we will do, I have been praying about these next 3 days. E eu tive orando muito pelos próximos 3 dias que nós vamos ter aqui. And I have been asking God, how do you want me to present? E eu estava perguntando para Deus: Deus, como é que você quer que eu apresente essa mensagem? I feel He wants me to teach 3 ideas. E eu creio que Ele quer que eu ensine para vocês 3 ideias. One idea each night. Uma ideia cada noite. Tonight, we're going to learn how to succeed with your money. Hoje nós vamos aprender de como ter sucesso com o nosso dinheiro. I'm going to teach
mechanics that I believe are biblical and ancient. Eu vou estar ensinando para vocês algumas mecânicas que eu acredito que elas são bíblicas para você. This is not a prosperity doctrine that I teach. Isso aqui não é uma doutrina da prosperidade, não. That is an idea that many teachers carry in the area of money. Isso é uma ideia que muitos professores eles carregam na área do dinheiro. The idea that we deserve to be rich. A ideia de que a gente merece ser rico. That is not the message I'm carrying. Essa não é a mensagem que eu carrego. I'm going to teach us how to be faithful with little. Eu vou ensinar você a como ser fiel com pouco. We're going to learn to carry whatever God has put in your E hands. nós vamos ser ensinados a manejar e carregar muito bem, seja o que for que Deus colocou nas nossas mãos hoje. I believe the Bible says God is a rewarder of those who seek Him. Eu acredito que a Bíblia diz que Deus é o recompensador daqueles que o buscam. I do think God will bless us with increase. E eu também acredito que Deus vai nos abençoar com um aumento, com uma melhora. But my focus is not on the increase. Mas o meu foco não está no aumento, It's on faithfulness with what we have. mas com a fidelidade daquilo que a gente já tem. So tonight we will talk about how to succeed with your money. Então hoje à noite a gente vai falar como você ter sucesso com o seu dinheiro. Tomorrow night I'm going to teach on the twin traps of poverty and mammon. How many? Two traps of poverty and 22? There's two traps. Oh, okay, sorry about that. Yeah. Então amanhã eu vou ensinar sobre duas armadilhas de Satanás nessa área do dinheiro. These are opposite traps. E essas são armadilhas opostas. One is lack, Uma é o engano, é a falta de dinheiro, that is the poverty system. que está no sistema da pobreza, a escassez do dinheiro. The other is greed and entitlement. Greed. You don't greed. Greed. Mammon? Mamonas? Ah, tá. E a outra área é quando você é ambicioso, quando você tem amor pelo dinheiro, pela riqueza. These two are opposites. Então são duas ideias opostas. And this is a strategy of the enemy to trap us. E essa é uma estratégia de Satanás para realmente nos pegar. So tomorrow night I will teach how to navigate through. Então amanhã à noite eu vou ensinar para vocês de como navegar no meio dessas duas coisas. Wednesday night I'm going to teach about our heart. Na quarta noite eu vou falar sobre o nosso coração. Because the most important thing to know about money Porque a coisa mais importante para saber sobre o dinheiro is that money is a spiritual power, é que o dinheiro ele é um poder espiritual. and power always exaggerates what's in your heart. E o poder ele sempre exagera o que já está no seu coração. If God gives you a promotion, if you get a blessing, Se Deus te dá uma promoção, você recebe uma bênção, that will give you opportunities and increase your power. isso vai te dar oportunidades e vai aumentar o teu poder. Anytime there's an increase, Toda hora que você tem um aumento, it will introduce a new test to our heart. isso vai introduzir a você um novo teste para o seu coração. I feel when I leave lodges, I want to do this one key thing. E eu sinto que quando eu sair de Lages, eu quero fazer essa coisa, essa chave. To ask the Holy Spirit to reveal to each of you a lie you're believing. De pedir ao Espírito Santo que Ele revele a cada um de vocês uma mentira que você tem acreditado. And to surrender it on the altar. E render isso no altar de Cristo. And ask God to replace it with biblical truth. E pedir que Deus Ele coloque no lugar uma verdade bíblica. That exchange is a powerful weapon in your hands. Essa troca é uma coisa poderosa nas suas mãos. That will be a tool you can use the rest of your life. E essa é uma ferramenta que você vai poder usar no resto da sua vida. Because God will continue to bless you for the rest of your life. Porque Deus Ele vai continuar abençoando você pelo resto da sua vida. And you will always come upon a new test. E você sempre vai ser colocado em novos testes.
And we, as Joseph, E nós, assim como José, must pass the test of wealth, precisamos passar pelo teste da riqueza. because that is the bondage where the church is trapped. Right? Porque essa muitas vezes é a prisão que a igreja tem se colocado. All over the world, Por todo o mundo. the church has moved away from powerful things. A igreja ela tem se movido para fora, para longe de coisas poderosas. We have permitted a vacuum A gente tem permitido um vácuo, um espaço vazio entre a igreja e a riqueza. which the world has filled in our place. E o mundo ele tem preenchido esse espaço no nosso lugar. Pharaoh used to ask the followers of God for wisdom. O faraó ele costumava perguntar para os seguidores de Deus por sabedoria, pedir. The leaders of the world have stopped doing that in the last 100 years Mas os líderes desse mundo pararam de fazer isso nos últimos 100 anos, por exemplo. because we have moved away from power Porque a igreja ela se afastou do lugar de poder because of our bondage. por causa da nossa prisão. But I believe we are being invited back. Mas eu acredito que nós estamos recebendo um convite para voltar. And this is an important time for us. E esse é um tempo muito importante para nós. Pass the test of wealth. Passar pelo teste da riqueza. To not be afraid of money, Não ter medo do dinheiro. because money makes us misbehave. Porque o dinheiro muitas vezes faz a gente se comportar mal. It always will E sempre vai. if we have lies inside of our Se heart. nós temos mentiras instaladas no nosso coração. You will never fake or cheat this test, Você nunca vai conseguir enganar esse teste ou burlar esse teste. because God has engineered it this way. Porque Deus ele desenhou dessa forma. Money is a spiritual power, O dinheiro é um poder espiritual and power will always exaggerate what you believe. e o poder sempre vai exagerar aquilo que você acredita. The way we will pass the test of wealth A forma que a gente passa pelo teste da riqueza is to allow money to exaggerate Jesus in our heart. é permitindo que o dinheiro ele exagere Jesus do nosso coração. We must be ferocious. We must be brave to remove lies we believe. Nós precisamos ser corajosos para remover mentiras que a gente acredita. Does that make sense? Faz algum sentido o que eu estou falando? Yes, we cannot allow lies to hide in our heart, Sim, a gente não pode permitir que mentiras se instalem e se escondam no nosso coração. because as God and man invite us back to power, Porque assim como Deus, ele nos convida para voltar para o poder. it will make what we believe get bigger. E ele vai fazer com que aquilo que a gente já acredita fique maior. It will show up for everyone to see. Vai aparecer para todo mundo ver. And what we want everyone to see E o que a gente quer que todo mundo veja? is Jesus. É Jesus. God wants money to exaggerate your heart, Deus ele quer que o dinheiro exagere coisas no seu coração. because he wants Jesus in our heart to be displayed for everyone. Porque ele quer que Jesus no nosso coração seja mostrado para todos. Money should not scare us. O dinheiro não deveria nos assustar. Our lies should scare us. As nossas vidas, as nossas mentiras deveriam nos assustar. We should not harbor and keep secrets inside. Nós não deveríamos nos fechar e manter os segredos ali dentro. Jesus died for better than that. Jesus ele morreu para coisa muito melhor que isso. He died so that we can come to the Father, Ele morreu para que a gente pudesse vir até o Pai, not in shame but in hope. não em vergonha, mas em esperança, That he would receive us que ele iria nos receber and heal our illnesses, e curar a nossa sickness, a nossa doença and heal our poor thinking, e curar a nossa forma pobre de pensar and replace it with the truth of the gospel. e of colocar no peace. lugar a verdade do evangelho. This is how we will master wealth. E é assim que a gente vai conseguir manejar a riqueza.
And we can do this. E a gente consegue fazer isso. Because we can do all things in Christ. Porque todas as coisas podemos fazer em Cristo. It's in the book. Isso está dentro da Bíblia. Now I learned a secret Mas eu aprendi um segredo. to begin every meeting with a prayer that Jesus taught. De começar toda a reunião com uma oração que Jesus ensinou. Ele falou. In Matthew 16, Em Mateus 16, Jesus said, Jesus disse: what we bind on earth aquilo que a gente liga na terra will have been bound in heaven. vai ser ligado nos céus. And what we loose on earth E aquilo que a gente desliga na terra will have been loosed in heaven. vai ser desligado também nos céus. Here's the secret. E aqui está o segredo. You and I are so the enemy has attacked the message of money O inimigo ele tem atacado a mensagem do dinheiro for so long por tanto tempo that if I don't pray the bind and loose e que se eu não orar esse negócio de ligar e desligar before we begin, antes de a gente começar, there is too many distractions for us to learn. tem muitas distrações para a gente aprender. Does that make sense? Isso faz sentido? There's confusion Existe confusão that the enemy wants to release into the room. que o inimigo ele quer liberar coisas no lugar. The enemy knows we are together to learn supernatural management. O inimigo sabe que a gente está aqui para aprender como manejar as coisas de forma sobrenatural. But we can bind his ability to hear us. Mas a gente pode impedir a habilidade dele de nos ouvir. We can protect ourselves from his harassment. A gente pode proteger a gente mesmo do seu ataque. We can keep him, the devil, and his efforts outside. A gente pode manter ele, o diabo e os seus companheiros fora disso aqui. And I call that binding the works of the enemy. E eu chamo isso de a gente estar desligando os trabalhos do inimigo. We're going to pray in a moment A gente já vai orar. and gather all of that up E a gente vai juntar tudo isso and set it outside like trash e tirar e colocar dentro do lixo. so that it cannot come back in, Para que não possa voltar para a gente. so that we can hear what the Holy Spirit is teaching. Para que a gente possa ouvir o que o Espírito Santo está nos ensinando. And then we're going to ask God to line the walls with angels, E aí a gente vai pedir que Deus ele coloque anjos nas paredes. the big ones, Os grandes, shields and swords, que têm espadas e escudos. so that the enemy cannot come back. Para que o inimigo não possa voltar. And in this space we will loose the kingdom virtues. E nesse espaço a gente vai aprender as virtudes do reino. The things that are common in heaven, As coisas que são comuns no céu, we release them in the room in nós Jesus. liberamos ela nesse lugar em nome de Jesus. Think of what is normal in God's house. Pense o que é normal dentro da casa de Deus, por exemplo. Wisdom, Sabedoria, courage, coragem, anointing, unção, inspiration. inspiração. What would you want loosed in your house? Sorry? What from heaven do you want God to release? O que do céu você quer que Deus libere sobre você? I want you to think about this. Eu quero que você pense sobre isso. What do you need in your life? O que você precisa na sua vida? What do we want God to do tonight? O que a gente quer que Deus faça hoje à noite? We're going to pray and ask that. Nós vamos orar e pedir por isso. Would you join me in prayer? Você pode se juntar comigo em oração? And would you mind standing to your feet? Eu queria que vocês ficassem de pé. Father in heaven,
Deus que está no céu, Jesus our Lord, Jesus nosso Senhor and the Holy Spirit, e Espírito Santo, would you come into the room tonight? você poderia vir nesse lugar hoje à noite? Would you have your way tonight Você poderia ter o seu caminho, o seu lugar hoje aqui and teach us, your children, e nos ensine como teus filhos the things you would want us to know as about coisas money? que você quer que a gente saiba sobre dinheiro. Father, we bind all the enemy's efforts. Pai, a gente desliga todos os esforços do inimigo. Every distraction, we gather it like garbage. Toda distração a gente junta como lixo. Every lie, we gather like garbage. Toda mentira nós juntamos para colocar no lixo. Every distraction and interruption, we Toda gather. distração e interrupção a gente junta tudo isso. We set it outside like trash E nós jogamos para fora desse lugar como lixo. because Jesus said so. Porque Jesus ensinou a gente a fazer isso. And we ask the walls to be lined E with nós angels, pedimos que as paredes desse lugar estejam alinhadas. shoulder to shoulder, E os anjos estejam lá ombro a ombro. facing out to protect us E com o rosto para nós, para nos proteger. so this garbage will not come back. Para que todo esse lixo não volte para nós. And Father, we loose in this room in Jesus' name E Pai, nós ligamos nessa sala em nome de Jesus. every virtue of heaven. Toda onto virtude earth. do céu venha para a terra. We say, Kingdom Nós falamos reino, come. venha. Your will, God, A sua vontade, Deus, be done seja feita. on earth as it is in heaven. Aqui na terra, assim como é feita no céu. We ask for help A gente today. pede por ajuda hoje. We ask for your wisdom, Nós pedimos pela tua sabedoria, for your anointing, pela tua unção, that you would touch us que você vai nos tocar and you would bring into our lives e você vai trazer para dentro das nossas vidas wisdom and power sabedoria e poder in the area of money. na área do dinheiro. I also ask, God, Eu também peço a ti, Deus, that you would give us miracles que o Senhor nos dê milagres, because we need breakthrough. porque nós precisamos de um avanço, I de um ask romper. this. Oh, sorry. Eu peço isso, Deus. Now please ask God what you need. Agora peça a Deus onde você está aquilo que você precisa. What do you need from God? O que você Almighty? precisa do Deus poderoso? Put it on your lips. Coloque isso nos teus lábios. Speak to him right now. Fale para Ele agora mesmo. He is in the room Ele está aqui and the enemy is bound. e o inimigo ele está preso. Just pray for a moment, please. Ore por um momento, por favor. I ask God. I ask for miracles tonight, God. I ask for permanent work in this house. Father, that your church would be released and powerful in the area of money. Thank you, Jesus. I pray the prayers asked, God, would be answered. Father, I pray Pai, eu oro that the prayers on the lips of these saints que as orações que estão nos lábios de cada pessoa aqui would be answered in Jesus' name. sejam respondidas em nome de Jesus. I ask for miracles, Eu God, peço por milagres, Senhor, because we believe in you porque nós cremos em Ti. and you are our Savior. Você é o nosso Salvador And miracles are normal for you. e os milagres são normais para Ti. I ask it in Jesus' name. Eu peço isso em nome de Jesus. And dedicate the next 3 nights E nós dedicamos as próximas 3 noites to your pleasure, God. para o seu prazer, In Jesus' name. no nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Please have a seat. Você pode se assentar, por favor? You each have a handout. Cada um de vocês tem esse livrinho, né? Does everybody have that? Todo mundo tem? Does anybody not have a handout? Alguém não tem? Excellent. Ótimo. One of the reasons for this handout Um dos objetivos desse livro is because I have very limited time. é porque eu tenho muito pouco tempo com vocês. I have 2 hours
for 3 days, Eu tenho 2 horas por 3 dias. 6 hours, São 6 horas praticamente. to fix all the financial problems of De Brazil. resolver todos os problemas financeiros aí do Brasil. I can do it, Eu acho que eu posso fazer isso aí. but I may need to assign some homework, Mas eu também queria dar um trabalho de casa para vocês. right? I may need a little help from you. Eu preciso de uma ajuda tua. So I'm going to refer you to other materials. Então eu vou dar referência para você de outros materiais. If you would open your handout. Se você puder abrir aí o seu livrinho. Tonight we're only going to cover the first 2 pages. Hoje a gente só vai falar das primeiras 2 páginas. We're talking about the power of money A gente vai falar do poder do dinheiro and how it exaggerates your heart. e como isso exagera as coisas no seu coração. Tomorrow night I will finish what is this first section. E amanhã à noite eu vou terminar o que é o primeiro capítulo aqui do seu livro. If you look on the bottom of the pages, Se você olhar, there are page numbers. se você olhar embaixo ali das páginas, tem o número das páginas. Tonight we are doing page 12 and 13. Então hoje a gente vai percorrer a página 12 e 13. Tomorrow night we'll do page 14, 15, Amanhã a gente vai percorrer a 14, a 15, a 16 e a 17. that is on the trap of the 2 opposites. E isso é aquela armadilha que eu falei para vocês de 2 coisas opostas. Wednesday night I will do the back half, the rest of the handout. E na quarta-feira à noite eu vou fazer o resto aí do nosso livro, que é o capítulo 2. But I'm only going to touch on the ideas Mas eu só vou tocar nas ideias, because I feel like God has said, build this way. porque eu creio que Deus me ensinou, Ele me instruiu a construir de uma forma. So what I would invite you to do Então o que eu queria convidar você a fazer is realize this is the first 2 chapters out of this manual. é perceber que esses são os 2 primeiros capítulos desse manual aqui. If you want to build further after I leave, Se você quiser continuar construindo debaixo dessa ideia depois que eu ir embora, this is where you would go. é para esse livro que você tem que ir. It's brand new and in Portuguese. É bem novo e já está traduzido para o português. So I invite you to do an investment in yourself. Então eu quero convidar que você faça um investimento em você mesmo. I invite you to establish a homework assignment for yourself. E eu quero que você estabeleça um trabalho de casa para você mesmo. Because what I've done in this manual Porque is teach the mechanics of wealth. Porque o que eu fiz com esse manual é ensinar as mecânicas da riqueza. Did you fix it? No, it's a joke that just works in Portuguese. It's like Manuel. It's a man's name here in Brazil, so it's weird. Sorry about that. I don't know if I trust my brother sometimes. Eu não sei se eu confio no meu irmão aqui de vez em quando, Because I wasn't being funny and you were all laughing. porque eu não sei o que foi engraçado. Tá todo mundo rindo. Sorry about that. No, that's good. So the page numbers refer to this. Então, as páginas desse manual que você tem aqui, eles se referem àquele livro. Look on the top of the first line of page 12. Olhe para a primeira linha da página 12. Money is a spiritual power. Dinheiro é um poder espiritual. You know what that means now, right? Você sabe o que significa agora, certo? That it is going to make what you believe get bigger. Ele vai fazer aquilo que você acredita maior. The solution is not to fight money. A solução nunca é a gente lutar contra o dinheiro. And the church does this all the time. E a igreja muitas vezes faz isso o tempo todo. In many countries of the world. Em muitos países do mundo. The reason is we want to be a good witness for Jesus. E a razão é que a gente quer ser uma boa testemunha para Jesus. But sometimes problems with money make us misbehave. Mas às vezes problemas que a gente tem com o dinheiro faz a gente se comportar errado e mal.
Money is a struggle. O dinheiro é um problema. Because when you have enough, Porque quando você tem o bastante, you have power in your life. você tem poder na sua vida. You're able to invest in things. Você pode investir em coisas. It brings things to you. O dinheiro traz coisas para você. You can buy better cars. Você pode comprar carros. You can buy better clothes. Você pode comprar roupas melhores. Choices come when money is added. Escolhas elas vêm quando o dinheiro ele aparece. When money starts to leave, Mas quando o dinheiro começa a ir embora, or bad guys come and steal it, ou caras ruins vêm e roubam o nosso dinheiro, we begin to be afraid of losing things. a gente começa a ficar com medo de perder coisas. I think this is because money gives us identity. E eu acredito que isso é porque o dinheiro ele nos dá uma certa identidade. If I have lots of money, Se eu tivesse um monte de dinheiro, I can dress and act a certain way. eu posso me vestir e agir de uma certa forma. People look at me and say, "Oh, Steve's a success." As pessoas olham para mim e dizem, pô, Steve é o cara de sucesso. And I look back and say, "Yes, I am." E eu olho para ela e digo, sou mesmo. I think this identity in money is profoundly dangerous. Eu acredito que essa identidade que o dinheiro traz, ela é profundamente perigosa. Because when we place our identity in money, Porque quando a gente coloca a nossa identidade no dinheiro, we run the risk of worshiping money a gente corre o risco de adorar o dinheiro, in order to keep it. ao invés de só manter ele. Or we risk lying and cheating Ou a gente arrisca a mentira e a traição, in order to keep it from leaving. ao invés de keep it for? We don't want it to leave, so we lie and cheat. Então a gente não quer sair daquilo, perder aquilo, então a gente mente e até engana. Now I realize no one here has this problem, E eu acredito que ninguém aqui tem esse problema, com certeza. but you might have a friend who does. Mas você pode ter um amigo, né, que tem esse problema, Yeah? certo? The temptation that comes with money A tentação que vem pelo dinheiro is because it gives us identity. é porque o dinheiro nos dá identidade. I believe the single most potent weapon of the enemy Eu acredito que a arma assim única, especial do inimigo is to give us, or is to attack our identity in Christ. é atacar a nossa identidade em Cristo. If the devil can confuse our identity, Se o diabo conseguir confundir a nossa identidade, he can undermine or underdig our faith. ele in God. consegue colocar a nossa fé debaixo dos pés, ele consegue cobrir a nossa fé. He can make us, the devil can tempt us Ele- to misbehave Ele consegue nos tentar a comportar de forma errada, because we don't know who we are. porque a gente não sabe quem a gente é. I think when a person feels worthless, Eu acredito que quando uma pessoa ela se sente indigna ou sem valor, they will behave worthless. ela vai se comportar de forma sem valor. When a person feels like a king, Mas quando uma pessoa se acha como um rei, like someone of value, como alguém que tem valor, they will behave as someone of value. elas vão se comportar como uma pessoa de valor. Our identity in Christ must not be confused with money. A nossa identidade em Cristo não pode ser confundida pelo dinheiro. Learning to understand who we are Aprender a entender quem nós somos is the key we will attack on Wednesday night. é a chave que a gente vai atacar lá na quarta noite. I'm asking you to plan to be here for that E night. eu oro e eu te peço que você planeje estar aqui na quarta também. Because the inside Porque o que está dentro de nós is what money will exaggerate. é aquilo que o dinheiro vai exagerar. And no amount of skill
will ever overcome belief. E nenhum homem consegue roubar aquilo que passa por cima do que a gente acredita. Now, most financial teachers like myself, Agora, muitos professores de finanças como eu, they teach skills with money. eles ensinam habilidades com o dinheiro. They teach you how to pay bills, Eles ensinam você como pagar as contas, how to invest wisely, como investir de forma sábia, how to get debt free. como conseguir se livrar da dívida. Many skills can be taught on money. Muitas ferramentas e habilidades elas podem ser comentadas dentro do dinheiro. That is important to have skills. E é importante ter habilidades. But understand that all the skills you can learn Mas entenda que todas as habilidades que você pode aprender will never be stronger than what you believe about nunca yourself. vão ser mais fortes do que aquilo que você acredita no seu coração. You will always default to what you believe. Você sempre vai estar ali amarrado naquilo que você acredita. Even when you know better, Mesmo quando você sabe mais, your heart will lead you. mas sempre o teu coração que vai te liderar. What I want to spend tonight on Mas o que eu quero gastar o nosso tempo hoje à noite is how to succeed with your money. é como ter sucesso com o nosso dinheiro. I'm going to teach you some skills Eu vou te ensinar algumas habilidades para isso. because I believe we have been misled. Porque eu acredito que a gente foi mal ensinado, mal liderado nisso aí. I believe we have learned some things in our culture, Eu acredito que nós temos aprendido algumas coisas na nossa cultura. and I realize Brazil is different than the United States. E eu já percebi que o Brasil é bem diferente dos Estados Unidos. But I realize we have some common ideas. Mas eu percebi que nós temos algumas ideias comuns entre nós. And sometimes those ideas are not rooted in the Bible. E muitas vezes essas ideias elas não estão enraizadas na Bíblia. So tonight we're going to get some very basic ideas Então hoje à noite nós vamos percorrer algumas ideias básicas about how to build wealth. a respeito de como construir riqueza. Biblical ideas. These are biblical ideas from São the Bible, ideias bíblicas, so that we can push aside the trash ideas. para que a gente possa colocar de lado aquelas ideias que são lixo. Does that sound okay? Tá soando legal isso aí, pessoal? Awesome. You guys alive out Vocês there? estão vivos aí? I mean, usually Brazilians are laughing and hugging. And Geralmente os brasileiros estão rindo e abraçando todo mundo. that's all I've seen since I've come. É tudo que eu vi desde quando eu cheguei. Laughing and hugging and Pessoal eating. rindo, pessoal abraçando. I love that. Eu amo isso. Teasing you guys. The first idea is that money is not evil. A primeira ideia é que o dinheiro ele não é ruim, não é do demônio. Now, money will exaggerate us, Sim, o dinheiro vai exagerar a gente. but money itself is not evil. Mas o dinheiro sozinho ele não é ruim. God never punished anyone in the Bible with money. Deus nunca puniu uma pessoa na Bíblia, por exemplo, que só porque tinha dinheiro. He never said, "That's it, I've had it, I'm going to make that guy rich because he's bad." Ele nunca falou assim, então agora vamos ver, eu vou fazer você muito rico porque você é ruim. What he did is he said, "I believe in this son or daughter. I will bless them." Mas o que a gente vê Deus fazendo eu acredito nesse meu filho e nessa minha filha, eu vou abençoá-lo. Now, God uses many things to bless, Eu sei que Deus ele usa muitas coisas para abençoar, but one of them sometimes is money. mas uma delas às vezes é o dinheiro. We can see this in Abraham, A gente pode ver isso, por exemplo, em Abraão, Solomon, Salomão, Boaz, Boaz, Esther. Esther. There are many examples Tem muitos exemplos where God gave a blessing onde Deus ele dá uma bênção and it looked like money. e se parece com dinheiro. We need to understand that money is not evil A gente tem que entender que o dinheiro ele não é do diabo. and be comfortable with this idea, E a gente tem que estar confortável com essa ideia. or we will repel it. Ou a gente vai repelir isso. You know, if you think something is poisonous, you will avoid it. Sempre quando você acha que algo ele é envenenado, você evita aquilo.
If you think someone is evil, you will avoid them. Se tem uma pessoa que ela é ruim, você vai evitá-la. The same is with money. E o mesmo é com o dinheiro. If deep down you suspect it's evil, Se lá dentro você suspeita que aquilo é ruim, that is a lie you need to defeat, essa é uma mentira que você tem que vencer e derrotar. or you will simply repel it. Ou você sempre vai repelir isso. No amount of skill will overcome this. Nenhum tipo de habilidade vai te dar vitória sobre isso. This is an important idea. Isso é uma ideia muito importante. The reason I bring that up first, E a razão pelo qual eu trouxe isso por primeiro, I was recently in another country eu estava recentemente em outro país. and I asked the class, E eu pedi para a sala que eu estava ensinando, what do you think of rich people? o que você acha de gente rica? Unanimously, E em unanimidade, they said they are evil. eles falaram, eles são ruins. I asked them, so a rich person is an evil person? Então eu perguntei, então você está dizendo que uma pessoa rica é uma pessoa ruim? They said, yeah, we really believe down inside that a rich person is an evil person. E eles falaram, lá dentro de nós a gente acredita que uma pessoa muito rica ela é ruim. They believed that person got rich by taking advantage of other people. A gente acredita que aquela pessoa conseguiu ficar rica tomando vantagem de outras pessoas. I said, okay, Eu falei, ok, that can't be true isso pode ser verdade. because there are people in the Bible that God made rich Porque existem pessoas na Bíblia que Deus fez ricos, and they are not evil. mas eles não eram ruins. So there are evil rich people. Então sim, é verdade, tem muita gente que é rica e é ruim. I agree. Eu concordo. But there are also evil poor people. Mas também tem gente pobre que é muito ruim. I probably, do you know the word greedy? 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 Not a word? Okay. That's okay. We'll go another direction. A gente vai em outra direção. I want to introduce the idea Eu quero introduzir para você a ideia that evil and rich are different things. que ser ruim e ser rico são coisas totalmente diferentes. That an evil person Que uma is pessoa- going to be evil, Que uma pessoa ruim, ela vai ser ruim, whether they are rich or poor. seja ela rica ou pobre. But a righteous person will be righteous, Mas uma pessoa de retidão, ela vai ser de retidão, whether they are rich or poor. seja ela rica ou pobre. I believe there are righteous poor people. Eu acredito que existem pessoas que vivem em retidão, são pobres. And I believe there are righteous rich people. E eu acredito que existem pessoas que andam em retidão que são ricas. I need to believe that Eu tenho que acreditar nisso. because if God gives me blessing Porque se Deus me abençoar and I became rich, e eu me tornar rico, if I don't realize this idea, se eu não perceber essa ideia, I will feel evil. eu vou me sentir assim, ruim, mal. Does that make sense? Faz sentido ou não? You see, as I advance more tonight, Você veja, enquanto a gente vai avançando mais hoje à noite, I'm going to show you a principle that is right out of the Bible. eu vou ensinar para você um princípio que está lá na Bíblia. It's a very simple idea and you know it. É uma ideia bem simples e você já conhece ela. How to sow and reap. Sorry? How to sow seeds and reap. Como semear e como colher. But I have a new idea to it that you may have never heard. Mas eu tenho uma nova ideia que talvez você nunca ouviu falar. When I give you that idea, E quando eu te dar essa ideia, your harvest will increase. o teu coração ele vai crescer. Desculpa, a tua colheita vai crescer. It could lead you to become richer. E isso pode até levar você a se tornar uma pessoa mais rica. I'm not saying it will. Eu não estou dizendo que vai. I'm not saying God guarantees it, Eu não estou dizendo que Deus está garantindo, because God is the rewarder porque Deus é o recompensador. and we are to be faithful. E a gente só deve ser fiel. But if you're faithful with this idea, Mas se você for fiel com essa ideia, it is truth ela é verdade. and it will increase your wealth. E ela vai aumentar a sua riqueza.
And if you think being rich is evil, E se você ainda pensa que ser rico é ser ruim, you will sabotage your progress. você vai sabotar o teu progresso. Does that make sense? Está fazendo sentido ou não? So the first idea I want to bring Então a primeira ideia que eu quero trazer is that being rich and being evil are different things. é que ser rico e ser ruim são coisas bem diferentes. You can find evil rich people, Você pode encontrar gente rica ruim, just like you can find evil poor people. assim como você pode encontrar pessoas pobres que são ruins. We want to be a righteous people. Nós queremos ser um povo de retidão e de justiça. Whether God puts in your hands poor or rich, Seja o que is Deus assignment. colocar nas tuas mãos, se é riqueza ou pobreza. Either way, we must be righteous. De qualquer forma, a gente deve ser fiel e se manter em retidão. That gives us permission for God to increase us. Amen? E isso nos dá permissão para que Deus ele coloque mais em nós. Amen. Excellent. Excelente. Number 2 is money makes everything bigger. E outra coisa que a gente pensa é que o dinheiro faz tudo maior. I've already talked about this, E eu já falei para vocês a respeito disso. but I will introduce the idea Mas eu quero te introduzir a ideia that money exaggerates both natural and spiritual things. que o dinheiro ele exagera coisas naturais e também espirituais. Money makes everything bigger. O dinheiro ele faz tudo maior. Not because money is amazing and powerful and Não great, porque o dinheiro ele é poderoso e maravilhoso, but because the nature of it is a spiritual power, mas é porque a natureza disso é um poder espiritual. and power always does this. E o poder sempre faz isso. There's many kinds of power. Tem muitos tipos de poder. Money is only one of them. O dinheiro é só um deles. So the lessons we are learning Então as lições que a gente está aprendendo, apply to anything in your life that is powerful. elas se aplicam a tudo na sua vida que exerce poder. An example of a power is a hammer. Por exemplo, o exemplo de poder é um martelo. Now the simple hammer laying on the ground has no power. Então, se você pegar o martelo e deixar ele no chão, ele não tem poder nenhum. It can't move around, it doesn't have a will of its own. Ele não tem uma vontade própria, não pode sair andando. Money is the same way. O dinheiro é a mesma coisa. By itself, it has nothing. Ele mesmo sozinho não tem nada. It doesn't even have an opinion. Ele não tem nem opinião própria. It has nowhere to be. Não tem nem lugar para estar. But if the hammer is picked up by a person, Mas se esse martelo for pego por uma pessoa, it introduces the ability to reveal the heart of the user. isso pode habilitar, isso pode dar a oportunidade de revelar o coração da pessoa que está com o martelo na mão. That wasn't funny. I felt it funny, but sorry. It was funny for me, sorry. Okay. If I have a hammer Então se eu tenho um martelo na minha mão and I am evil, e eu sou ruim, the hammer will be used for evil. então aquele martelo vai ser usado para o mal. The hammer's not evil. Mas o martelo não é ruim. I'm evil. Eu sou ruim. And the hammer reveals it. E aí o martelo está revelando aquela I ruindade. break things, I hurt things. Então eu quebro coisas, eu machuco coisas. Money is the same way. O dinheiro é a mesma coisa. If I am an evil person, Se eu sou uma pessoa ruim, money allows me to do então o dinheiro ele permite que eu what's faça in my heart. aquilo que está no meu coração. This is so important. Isso é tão importante você entender. Because when we see ourselves do something that is not Jesus, Porque se a gente vê a gente fazendo algo que Jesus não faria, it exposes something we believe that needs to come out. isso está expondo algo que a gente acredita que deve sair de lá. Now it's not enough just to kick it out. Então não é suficiente só tirar. The Bible says you never sweep a house clean and leave it empty, A Bíblia ensina que a gente nunca limpa e tira as coisas de uma casa para deixá-la vazia, right? certo? You fill it with something righteous. Mas você enche com algo que é bom e reto. You put something that is true inside, Você coloca algo que é verdade dentro. and our source of true
is the Bible. E a nossa fonte da verdade é a Bíblia. Now, if I have righteousness in my heart, Então, se eu tenho retidão e justiça no meu coração, and I find the hammer, e eu achar ali aquele martelo, it reveals what's in my heart, esse martelo vai revelar o que já está no meu coração. and I do good. E eu vou fazer o bem com ele. I build things. Eu vou construir coisas. I create things. Eu vou criar coisas. I make stuff beautiful. Eu vou fazer coisas lindas com ele. The same with money. Mas a mesma coisa com o dinheiro. If I have good intentions Se eu tenho boas intenções and money comes to me, e o dinheiro vem até mim, it allows me to exaggerate the good. isso vai permitir que eu exagere aquilo que é bom dentro de mim. I'm able to support my church. E eu vou, por exemplo, ser capaz de ajudar a minha igreja. I'm able to feed the hungry. Eu vou ser capaz de ajudar as pessoas que passam fome. I'm able to clothe those who are cold. And Eu vou ser capaz de dar roupa para aqueles que estão com frio. You see? Você percebe? So, money exaggerates both natural and spiritual things. Então, o dinheiro, ele sempre exagera coisas naturais e espirituais. The third idea is the idea of identity. A terceira ideia é a ideia de identidade. And I made the point of tearing apart evil and rich. E eu quero criar o ponto de separar o ser ruim e a riqueza. I also want to tear apart E eu também quero separar the idea of success and rich. a ideia de sucesso e riqueza. I fall into this trap myself. Eu já caí dentro dessa armadilha. And I have to go back to scripture and remind myself. E eu tive que voltar para a Bíblia e me lembrar. Success and rich are not the same thing. Sucesso e riqueza não são as mesmas coisas. When I work in my office with business people, Quando eu trabalho no meu escritório com homens de negócio, they have lots of money eles têm dinheiro pra caramba. and they call it success. E eles acham que aquilo é sucesso. When their money gets threatened, gets taken, Então, quando o dinheiro deles é roubado, é levado, they see their success leave with them. eles veem o sucesso deles indo embora junto. And it scares them because it's attached to their identity. E isso assusta eles porque aquilo estava atracado na identidade deles. There's a culture that has had great success. Existe uma cultura que tem tido muito sucesso. And these are the Jewish culture. E é a cultura judaica. If you look through history, Se você olhar pela história, the Jewish culture has outperformed every other culture in history. a cultura judaica ela tem passado por cima de todas outras culturas na história. I can prove it. E eu posso provar isso para você. If you look at a list of Nobel Prize winners, What's the Nobel list? Prize, do you know what the prize Aham. Se você olhar uma lista daqueles que ganharam o prêmio Nobel, The vast majority of them are Jewish. a grande maioria deles são judeus. They have had more creativity, Eles têm tido mais criatividade, more inventions, mais invenções more prizes won e mais recompensas e prêmios than any other culture. que in qualquer history. outra cultura no mundo. We read the Bible and A- we realize A gente, quando lê a Bíblia, a gente percebe God has blessed them. que Deus os abençoou. Would you agree? Você concorda ou não? I learned something really surprising the other day. E eu aprendi uma coisa muito surpreendente um outro dia. I got to thinking, what does a Jew call success? E eu comecei a pensar assim, o que um judeu acha que é sucesso? Because they do well at everything. Porque eles são bons em tudo. In spite of the fact that they're so hated, they do well. E ao contrário da ideia é que eles são tão odiados no mundo, mas eles se dão tão bem. So what does the Jew call success? Então eu comecei a me perguntar, o que um judeu chama de sucesso? Well, the first thing I learned is that Jews are very different. A primeira coisa que eu aprendi é que os judeus são muito diferentes. There's many kinds of them. Existem muitos tipos de judeus. They have different belief systems. E eles têm diferentes sistemas de crença. So I selected the ones that we relate to, Então eu só selecionei aquelas que nós estamos relacionados. the ones who believe in God. Porque nós queremos acreditar em Deus.
Now, the ones who believe in God have a thing called oral tradition. Então, aqueles que acreditam em Deus, eles têm uma coisa chamada de tradição oral. It's what all the smartest rabbis, you know that word, have been learning for generations. É que todos os melhores smartest, it's smartest. No, the word. É todos os rabinos mais importantes e mais desenvolvidos, eles passaram seu conhecimento de geração em geração. These ideas are passed down from generation to E generation. aquelas ideias foram passando de geração em geração. It's called oral tradition. E isso se chama tradição oral. Now, oral tradition is not the Bible. Então, a tradição oral não é a Bíblia. And rabbis do not recognize Jesus. E os rabinos, por exemplo, eles nem reconhecem Jesus. So they've got some things wrong, Então eles fizeram um monte de coisa errada. but they also got some things right. Mas eles também fizeram algumas coisas certas. So I looked at oral tradition. Então eu comecei a estudar essa tradição oral deles. I asked the question, what do they say is success? E aí eu comecei a me perguntar, o que eles dizem que é sucesso? And it was so low, I was shocked. E foi uma coisa tão baixa que eu fiquei chocado. Oral tradition recognizes Genesis chapter 3. A tradição oral deles, eles reconhecem Gênesis capítulo 3. It says, by the sweat of your face you will eat bread. Que diz assim, do suor da sua face você vai comer o seu pão. It's the curse from Genesis. Essa é a maldição, na verdade, que aconteceu no livro de Gênesis. So they have decided success is anyone who can clothe themselves, Então, dentro da cultura deles, sucesso é toda aquela pessoa que consegue se vestir, who can feed themselves, que consegue se alimentar and who can cover themselves. e consegue se cobrir numa casa. The most basic level. O nível mais básico. That's what they call success. É isso que eles chamam de sucesso. Anything beyond that, Tudo que vai além disso aí, they call power. eles chamam de poder. So this culture is not trying to become rich. Então, essa cultura não está tentando ficar rica. They're learning to manage power. Eles estão aprendendo a manejar poder. It's very different. É bem diferente esse conceito. Can you see it? Você consegue enxergar isso ou não? It's a different idea. É uma ideia bem diferente. Because remember, power exaggerates your heart. Porque lembra, o poder ele exagera o seu coração. And this Jewish oral tradition E essa cultura judaica oral is a collection of lessons é uma coleção de lições to manage their hearts. para aprender a manejar o coração. Completely different motivation. É uma motivação completamente diferente. And I believe they concentrate on faithfulness. E eu acredito que eles se concentram dentro da fidelidade. Just like I said at the beginning of the night. Assim como eu falei no início da noite aqui. We are going to work on learning to manage our hearts. A gente vai trabalhar aqui em como aprender a manejar e liderar o nosso coração. Whether we have a little power or a lot of power. Seja a gente tendo muito poder ou pouco. Learn to do that. Aprendendo a fazer isso. And we'll leave the promotion to God. E a gente vai conseguir levar aquela promoção a Deus. That's what I think has caused the Jews to be blessed over generations. É isso que eu acredito ser a chave para levar os judeus serem abençoados de geração em geração. They are faithful in little. Eles são fiéis no pouco It's a good lesson. para ser abençoado. My next idea is bread and seed. A minha próxima ideia é o pão e a semente. And this is an easy one because we probably all know it. E essa é fácil porque provavelmente todo mundo conhece já. The Bible is very clear that God will give us seed for the sower. A Bíblia é bem clara quando ela fala que Deus vai nos dar sementes para serem plantadas. And that will give us bread to eat. E essas sementes vão nos dar pão para comer. So, according to the Bible, bread is what we eat. Então, de acordo com a Bíblia, o pão é o que a gente come.
And seed is what we put in the ground or E a sow. semente é aquilo que a gente coloca na terra. We know this, right? Vocês conhecem isso, certo? Did you know that you should not eat your seed? Você sabia que você não deveria comer a tua semente? Of course. Of course, claro. Or you will never have a harvest, right? Ou você nunca vai ter uma colheita, certo? Right? Certo ou não? Did you know that you should not sow your bread? E você também sabe que você não devia plantar o teu pão. I did an experiment. Eu fiz um experimento. I dug a hole Eu fiz um buraco and I took a loaf of bread. e eu peguei um monte de pão I put it in the hole. e coloquei no buraco. I covered it up with dirt. E eu cobri ali com a terra, I watered it eu coloquei água and I watched. e eu fiquei olhando. Nothing grew. Nada cresceu. Bread has no harvest O pão não tem colheita, because its purpose is to be eaten. porque o propósito dele é que você coma. Everything that comes to our hands, Tudo aquilo que vem para as nossas mãos, our assignment, according to the o Bible, nosso compromisso, de acordo com a Bíblia, is to wisely separate between seed and é bread. de forma sábia separar entre semente e pão. Some people have no permission to have bread. Algumas pessoas, elas não se sentem com permissão de ter pão. Does that make sense? Isso está fazendo sentido? We feel guilty when we eat our bread. A gente se sente culpado quando a gente está comendo pão. We celebrate when we sow, when we're generous. A gente celebra quando a gente é generoso, quando a gente semeia. We get celebrated when we sow, E a gente também é celebrado quando as pessoas veem a gente ali plantando. but we kind of feel guilty when we have our bread. Mas você se sente ali culpado quando você está tendo teu pão. We need to face this reality. E a gente precisa encarar essa realidade. We need to actually have a conversation. A gente realmente precisa conversar sobre isso. Some of us Alguns de nós have more bread than others. têm mais pão que outros. We should not look and compare at who has how much bread. A gente não deveria ficar se olhando para comparar quem tem mais pão. We should not judge the servant of another. A gente não deveria juntar a servidão de julgar a servidão de um ou outro. Because when we do that, we are letting money give us our identity. Porque quando a gente permite isso, a gente está mais uma vez deixando que o dinheiro construa a nossa identidade. We get to eat our bread. A gente precisa comer o nosso pão. And one day I was praying to the Lord, E uma vez eu estava orando ao Senhor. and He said something amazing E Ele me falou algo maravilhoso to me. para mim. He said, after I have paid my tax E Ele disse assim, depois de eu pagar o meu imposto and given offerings to God, e dar minhas ofertas para Deus, the rest is mine. o resto é meu. And I was shocked. E eu fiquei chocado. Oh, sorry. Então eu traduzi errado. Eu tive o pensamento assim, depois que eu dou o meu dízimo e eu pago meus impostos, o resto é meu. Sorry, desculpa. The rest is mine. E eu pensei, o resto agora é meu. And God was happy that I had it. E aí eu pensava assim, Deus está feliz que eu tô com tudo aquilo. I thought, really? E eu falei, sério? You're not mad that I have bread? E aí eu senti, Deus, você não tá bravo que eu tenho todo esse pão? God was saying, no, I blessed you with that bread. E aí Deus falou, não, eu te abençoei com esse pão. In fact, it is the first commandment to humans. Na verdade, esse foi o primeiro mandamento para os humanos. God just made us, Deus ele tinha acabado de fazer a gente, Adam and Eve. Adão e Eva. We were brand new. A gente era novinho em folha. The whole world was brand new. Todo mundo era novo em folha. New fish, new monkeys, new trees. Os macacos eram novos, as árvores eram novas, o peixe era novo. Everything's new. Tudo era novo. And God said to us, E Deus disse para a gente, be fruitful and multiply. seja frutífero e multiplique-se. This is the first words to humans. Essas são as primeiras palavras para os He humanos. wants us to increase. Ele quer que a gente cresça. And He wants us to give offerings from the increase. E Ele quer que a gente faça ofertas dentro daquele nosso aumento. That's why God was so delighted when Abel
gave his offering. E é por isso que Deus ele ficou tão feliz. Abel, Cain and Abel. E por isso que ele ficou tão feliz quando Abel ele deu sua oferta. Do you remember? Abel took from the fat of his flock. Você lembra que Abel ele deu de todo aquilo que ele tinha plantado. And gave it to God as an offering. E ele deu para Deus aquilo. It was the first time humans ever gave back to God. Foi a primeira vez que um humano foi registrado na Bíblia dando algo para Deus. Cain did it too. Caim também fez isso. But he just went and pulled things from the garden. Mas ele só puxou algumas coisas do jardim dele. God made the garden. Foi Deus que fez o jardim. And I believe Cain just gave back what God had made. E eu acredito que Caim ele só tentou devolver aquilo que Deus já tinha feito. Abel did something different. Mas Abel fez algo diferente. Because God made sheep. Porque Deus ele fez as ovelhas. And Abel made flocks. Mas o Abel, what is flocks? Flocks is where I make a herd. Multiple sheep. Where I put them tá, together então and they have babies. Deus deu uma ovelha para Abel, mas ele fez um rebanho. So Cain and Abel were different. Então Caim e Abel eram diferentes. Cain gave back what God made. Caim, ele deu de volta aquilo que Deus já tinha dado para ele. But Abel increased and gave God the excess. Mas Abel, ele aumentou aquilo que Deus tinha dado e ele ofereceu a Deus aquilo. It's right for us to grow. Então é correto para a gente crescer e desenvolver. God wants us to prosper. Deus quer que a gente prospere. But he wants us to offer from our increase. Mas Ele quer uma oferta daquilo que a gente manejou e cresceu. And after we increase, all the rest is ours. E depois que a gente cresce, o resto é nosso. Without guilt or suspicion. Sem suspeita ou sentimento de culpa. Without conflict inside our hearts. Sem conflito dentro do nosso coração. It's mine to keep. É meu. I get to eat it. Eu posso comer. And this is another interesting principle from Jewish oral tradition. E essa é outra cultura, um princípio muito interessante dentro da cultura oral judaica. They value stability in a financial home. Eles valorizam muito estabilidade dentro da casa financeiramente falando. They love it because their nation has been destabilized by enemies. Eles amam isso porque a nação deles foi desestabilizada pelos inimigos. They're not afraid to grow strong in their finances. E eles não têm medo de crescer de forma forte nas suas finanças. But I find that many Christians are afraid to grow strong Mas eu já descobri que muitos cristãos têm medo de crescer nas finanças. because of that internal struggle. Por causa dessa briga interna. Rich people are evil, Pessoas ricas são ruins. and I'm getting some rich. E eu estou me enriquecendo. I don't want to be evil. Eu não quero ser ruim. What do I do? O que eu faço? Amen? Amém? Now here's an idea Então aqui está uma ideia about bread and seed a respeito de pão e de semente. that many people give to their church Muitas pessoas dão à sua igreja and live on everything else. e vivem com o resto. That's all the money they have. E isso é todo o dinheiro que eles têm. So they give what they can Então eles dão aquilo que podem and then they eat everything else. e eles as bread. comem o resto. I've decided that is a mistake. Eu percebi que esse era um erro. And I've decided that because I believe God told me this. E eu acredito que eu decidi isso porque Deus me falou. I can't find it in the Bible, Eu não posso encontrar na Bíblia, but I believe God told me this. mas eu acredito que Deus me falou. So I call this the first book of Stephen. Então eu chamo isso de o primeiro livro de Stephen. Yeah? I'm telling you this because I'm admitting this is not in the Bible. E eu estou falando isso para você porque isso não está na Bíblia. I want to tell you so you can decide. Mas eu quero te falar para que você possa decidir. You can decide how to manage your own finances. Você pode decidir de como manejar suas próprias finanças. I believe there is one bread and two seeds. Eu acredito que existe um pão e duas sementes. That everything that comes to me Tudo aquilo que vem para mim will be one of those three things. vai ser uma dessas três coisas: Bread, pão, giving, dar
and saving. E guardar. Every dollar or real that comes to me, Todo dólar que vem para mim, I have to separate into one of the three places. eu tenho que separar em um desses 3 lugares. I call this living, Eu chamo isso aqui de vivendo, giving, dando and saving. e guardando. And I think most Christians live and give. Eu acredito que muitos cristãos, eles vivem e eles dão, And they do nothing to save. mas eles não fazem nada para guardar. It's like being limp. É como ser assim, de uma perna só. It will work, you can move along, Pode funcionar, você vai andar um pouco assim, but you're not as strong mas você não vai ser forte as when you have both seeds. comparado a quando vocês têm as 2 sementes no solo. I believe every time money comes to us, Eu acredito que toda vez que o dinheiro entra na nossa vida, something needs to be sown alguma coisa precisa ser plantado, that is generous to your church. e isso, por exemplo, pode ser generosidade dentro da sua igreja local. And something must be sown that is into your own savings. E alguma coisa precisa ser plantada dentro do seu lugar de guardar dinheiro, de você salvar dinheiro. In fact, I ask God, Na verdade, eu pergunto para Deus, how much should I give? quanto eu devo dar? And he said, 10%. E, por exemplo, ele fala 10%. Yes, sir. E eu falo, sim, senhor. My wife and I gave 10% for years. Eu e minha esposa vamos dar 10%. It was hard. É difícil, Because giving 10% means I live on 90%, porque dar 10% significa viver com 90%, right? certo? One day God said, what would happen if you gave 11%? E uma vez Deus me perguntou, o que vai acontecer se você der 11%? I said, I would live on 89%, E eu falei, eu vou viver com 89%, right? certo? I give 11%, Eu dou 11%, I live on the rest. eu vivo com o resto. Simple math. É uma matemática simples. It has to equal 100%. Sorry? It equals 100%, right? E vocês concordam 100% com o que eu estou falando, né? Right. Certo? Okay. The next year I asked God, Mas no outro ano eu perguntei para Deus, how much do you want me to give? quanto que você quer que eu dê? He said, what would happen if you gave 12%? E ele me perguntou, o que vai acontecer se você dá 12%? Well, I have to live on less, don't I? E eu falei, vou ter que viver com menos, né? 1 year later, Um ano depois, I asked God, eu perguntei a Deus, how much do you want me to give? quanto que você quer que eu dê? He said, what would happen if? E ele me perguntou, o que aconteceria se... I said, I know what you're going to E say. eu falei, eu sei o que você vai falar. He said, no, you don't. E ele falou, não, você não sabe. I said, what? Eu falei, o quê? If you gave equal amounts Se to você... both your church and yourself. E se você separar a mesma coisa que, por exemplo, você dá à sua igreja para você guardar esse dinheiro para você? I said, I would get very skinny Aí eu falei, então eu vou viver assim bem magrinho, because I have to live on 78%. porque eu vou ter que viver com 78%. Do you see that? Você consegue perceber? I have to match my giving with my saving. Eu tenho que tentar juntar aquilo que eu dou com aquilo que eu guardo. Does that make sense? Isso está fazendo sentido ou não? I couldn't do it, E eu não podia fazer isso, but God had invited me. mas Deus me convidou. I believe that when God asks us a question, Eu creio que quando Deus nos faz uma pergunta, He doesn't actually need the answer. Ele não está precisando de uma resposta, He is inviting me to something. mas Ele está me convidando para algo. So the first book of Stephen Então o primeiro livro de Stephen has this idea, tem essa ideia aí. and you can take it or leave it. E você pode pegar ela ou abandonar ela. But consider it carefully with the Holy Spirit. Mas considere de uma forma cuidadosa com o Espírito Santo That the way you should be sowing que a forma que você deveria estar plantando is to match what you give
with what you save. É para juntar, é para ser assim, ser igual aquilo que você dá e aquilo que você guarda. And to work toward 10% and 10%. E é um trabalho no 10% aqui e 10% aqui. And then the Holy Spirit invited me to 11%. 11%. E aí o Espírito Santo me convidou para 11% e 11%. 12%. 12%. 12% e 12%. Do you see? Você consegue ver? What I learned looking back, O que eu aprendi olhando para trás, because it was very hard at first, porque foi muito difícil no início, was that it was easier to live at 12%, 12%. que foi fácil live, It was easier to live, e foi mais fácil viver, even though I was giving and saving more, mesmo que eu estava dando e guardando mais, because there was more harvest coming in. porque tinha mais colheita vindo. Where my wife and I are now, Onde eu e minha esposa estamos agora, we give 15% a gente dá 15% and we save 15%. e a gente guarda 15%. That means we're living at 70%. Isso significa que a gente está vivendo com 70%. No, it's easy Não é fácil, because we have all of our seed in the ground porque a gente tem as nossas sementes no chão. and the harvest is increasing and increasing. E a colheita ela está crescendo e ela está crescendo. Just like the Bible says. Assim como a Bíblia diz. God will give seed to the sower, Deus ele vai dar semente ao que semeia bread for eating. e pão para o que come. Learn that there is two kinds of seed. Aprender que existem dois tipos de semente. Money you sow into your faith, O dinheiro que community, você semeia dentro da sua comunidade da fé and money you sow into your home. e o dinheiro que você semeia na sua casa, quando você guarda. Building savings, E quando você constrói uma economia, paying off debt. você consegue se livrar da dívida. Both of those make your home more stable. Essas duas coisas fazem o seu lar ficar estável. It gets us to the last idea of the night. E agora isso nos leva à última ideia da noite. And I realize you're all thinking, thank you, Jesus. E eu acho que todos vocês estão pensando, obrigado, Jesus. Gloria a Dios. Obrigado, glória a Deus. So just stay with me for one last idea. Então, só fica comigo por mais uma ideia aqui. There are two stages. There are two. In sports, there is offense and defense. Nos esportes existem a ofensiva e a defensiva, os que atacam e os que defendem. Right? With money, it's the same thing. Com dinheiro é a mesma coisa. There is an offense Existe and there is a defense. aquele que ataca e aquele que defende. And you want to have your defense E first. você quer ter a tua defesa montada primeiro. Once you build defense, Porque assim que você constrói a sua then defesa, you go on the offense. então você vai na ofensiva. Offense is investments, Então a ofensiva nos negócios é os seus investimentos. risk taking. E você toma risco nesse negócio. But you don't want to take risks Mas você não quer tomar risco no dinheiro until you have a good base. até que você tenha uma boa base. There's 4 steps Existem 4 passos to defense. para a defesa. And here are the 4. E aqui estão as 4. Number 1, A número 1, open your eyes. abra os teus olhos. You've got to read your numbers. Você tem que ler os teus números. You've got to learn how to watch your accounts. Você precisa aprender a como assistir a sua conta bancária. And I put that number 1 E eu coloco isso como número 1, because most people are afraid of money, porque a maioria das pessoas que tem medo do dinheiro, so they won't look. então eles não gostam de olhar para a conta. It's too scary. Ele é muito assustador para eles. But I've decided this. Mas eu decidi isso. Managing your home Administrando a tua casa no dinheiro
is like flying an airplane. É como dirigir um avião. And one of the most important things for a pilot E uma das coisas mais importantes para um piloto is to keep their eyes open. é manter os olhos dele abertos. Bad pilots fly with their eyes closed. Pilotos ruins, eles viajam com os olhos fechados. That's not a good idea. Isso não é uma boa ideia. We have to look A at gente the numbers. precisa olhar para dentro dos números. And if they look scary, E se eles são assustadores, take it to the Lord, leve eles para o Senhor. but don't hide it Mas não esconda eles or deny it. ou negue eles. Number 1, open your eyes. Então, número 1, abra os teus olhos Study your numbers. e estude os teus números. There's a Bible verse in Proverbs. Existe um versículo em Provérbios It says, "Pay attention to your flocks and herds." e diz assim: preste muita atenção, flocks and herbs. Anyway, there's a good verse. You can just tell me. That's in the Bible. Okay. To read their accounts. Então, tem um versículo lá em Provérbios que é muito bom e ele está querendo dizer isso. Você tem que olhar para as suas contas, aquilo que você tem. Number 2, Número 2. apply the rule of holes. Então, aplique a regra do... The rule of holes. Aplique a regra do buraco, de fazer buracos. What that means is, if you are digging a hole with your finances, O que significa que se você está cavando um buraco com as suas finanças, if your numbers are getting worse, se os and teus worse números and estão worse, piorando, piorando e piorando, you must apply the first rule of holes, você precisa aplicar a regra dos buracos. and that is stop digging. E a regra é: pare de cavar. Yeah? Sim? You have to balance your income and spending. Você precisa balançar aquilo que entra e aquilo que sai. You can borrow money for a while, Você pode emprestar dinheiro por um tempo, but not as a lifestyle. mas não como um estilo de vida. In some parts of the world, Em algumas partes do mundo, the idea of living without debt a ideia de viver sem dívida is like a brand new é idea. como uma ideia nova para eles. They're like, I had this community I was teaching, Tinha, por exemplo, uma comunidade que eu estava ensinando. and I just in passing said, if you pay off your debt, you don't owe any money next month. Daí um falou assim para mim: mas se a gente pagar nossas dívidas, a gente não tem mais dinheiro nenhum. And they said, we never thought of that. E daí eles pensaram: a gente nunca pensou sobre isso. And I thought, you've never thought of E eu paying falei: off your debt? vocês nunca pensaram em pagar todas as dívidas de vocês? They said, that's a great idea. Eles falaram: essa é uma ideia ótima. I said, yes, it is. Eu falei: sim, é uma ideia ótima. It's a great idea É uma ótima ideia. to balance your income and your spending. Então você tem que balancear aquilo que entra e aquilo que sai, os seus gastos com aquilo que você ganha. How do you do that? Como que você faz isso? Living, giving, saving. Vivendo, dando, guardando. Make sure something is going in the ground, Tenha certeza e garantia que algo está indo para o solo. that both kinds of seed Que ambos tipos de sementes estão sendo semeados. live on the rest, E viva com o resto. and you will balance your spending. E você vai balancear os seus gastos. Number 3, O número 3, become your own bank. se torne o seu próprio banco. Don't rely on someone else to pay for things for you. Não confie que alguma outra coisa vai pagar coisas para você. When an unexpected problem comes up, Quando um problema inesperado aparece, don't go and borrow the money. não vai emprestar dinheiro. Find a way to become your own bank. Ache uma forma de você se tornar o seu próprio banco. And the first way to do E that a primeira forma de fazer isso is build an emergency fund. é construa um fundo de emergência. An emergency fund works like a bumper on a car. E esse fundo de emergência ele vai funcionar como o airbag ali do carro. Some of us have businesses Alguns aqui têm negócios and they need bigger bumpers. e você precisa... What is bumper? A car has O para-choque, desculpa. Yeah, Aham. yeah. Então, desculpa, it traduzir errado. absorbs the hit. Então, alguns carros eles têm para-choques maiores que absorvem a pancada. Yeah?
So build yourself a bumper Então construa para você mesmo um para-choque with an emergency fund. com um fundo de emergência. Last one, A última, and we'll be done. e a gente vai acabar, Pay off your debt. pague todas as suas dívidas. Get debt free. Se livre disso. That might be very hard in Brazil. I Isso don't know. pode ser muito difícil aqui no Brasil, eu não sei. That might not be normal. Pode até que não seja normal no Brasil isso. I don't actually know. Realmente não sei. But I do know it is normal in heaven. Mas eu sei que é normal no céu. The Bible says, "Owe no man anything." E a Bíblia diz, não deva nada a ninguém. It says to be debt free. A Bíblia nos ensina a ser livre de dívida. So as a kingdom people, Então, como pessoas do reino, as a community of Josephs, como uma comunidade de Josés, we can work toward a place of no debt. a gente pode caminhar até esse lugar onde a gente não tem dívida. It's a very big challenge. É um desafio bem grande. It may take you years before this is all done. Isso pode até levar anos para você até que você chegue lá. Just these 4 steps. Mas esses 4 passos. But that's okay, Mas tudo bem. because as long as we are faithful, Mas porque mesmo sendo que a gente seja fiel we will trust God e to a gente reward us. confiar em Deus, que Ele vai nos ser recompensador da gente. Give yourself something to aim at. Dê a você mesmo uma coisa. To aim for, like an arrow. Ah, então dê a você mesmo um alvo para você mirar. Because I believe Porque eu acredito. if you aim at nothing, Se você não está mirando nada, you are sure to hit nothing. você não vai acertar nada. Aim at these 4 Mas se você mirar nessas 4 coisas que eu falei, and watch your assets grow. e você vai ver a sua riqueza crescendo, seus números crescendo. We'll be faithful A gente vai ser fiel. and trust God for the E a increase. gente vai confiar em Deus pelo aumento. Let's pray. Vamos orar?